Pedro Lourenço, um orgulho de Minas Gerais. O nosso homenageado é o empresário Pedro Lourenço de Oliveira, também conhecido como Pedrinho BH, dono da rede Supermercados BH, em Minas Gerais, e atual dono da SAF do Cruzeiro. Aqui a gente vai falar um pouco do Cruzeiro, claro, mas vamos conhecer também a trajetória desse empresário, dessa pessoa incrível, batalhadora, perseverante e bem-sucedida, que é o Pedrinho BH, um ser humano que vale a pena conhecer. Mas afinal, quem é o Pedro Lourenço, o Pedrinho BH? Pedrinho BH é um empresário bem-sucedido do ramo de supermercados. Torcedor cruzeirense apaixonado, já atuava como conselheiro nato do Cruzeiro Associação antes de adquirir a SAF do Cruzeiro em abril deste ano. Pedrinho sempre esteve envolvido com o Cruzeiro através de patrocínios, com a sua marca, Supermercados BH, estampando a camisa do clube. Pedro Lourenço de Oliveira, nosso querido Pedrinho, nasceu em Paineiras, cidade localizada a 250 quilômetros de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem origem humilde, é filho de lavradores, estudou até o 8º ano do ensino fundamental e saiu de casa aos 18 anos para trabalhar em Belo Horizonte. Foi logo trabalhar num supermercado, ramo em que ele mais tarde se destacaria. Primeiro começou a trabalhar no supermercado como encarregado de depósito, depois como carregador, repositor, depois vendedor, chegando a ser promovido a gerente e depois supervisor de vendas. Aos 40 anos, em 1996, investiu suas economias no próprio negócio. Abriu a Mercearia BH em Santa Luzia, cidade próxima a Belo Horizonte. Era o início do que se tornaria a rede de supermercados BH, a 5ª maior rede de supermercados do Brasil. Mas o início da jornada não foi nada fácil. Ele enfrentou dificuldades financeiras. Quando fundou a mercearia em Santa Luzia, chegou a passar 3 anos sem ter dinheiro para comprar um par de chinelos e mal tinha dinheiro para ir ao Mineirão assistir a um jogo do Cruzeiro. Mas com muita dedicação e seriedade, Pedrinho se manteve perseverante e deu a volta por cima. Usou o lucro da Mercearia BH para ampliar a loja e abrir filiais em bairros e cidades vizinhas. Em 2004, depois de vender 40% da empresa para 2 sócios, inaugurou mais lojas. A sua estratégia de sucesso foi abrir lojas em áreas de pouca concorrência. O alvo do empresário foi a periferia de Belo Horizonte e depois as cidades pequenas no interior de Minas Gerais, porque são regiões carentes de grandes supermercados supridas pelos pequenos mercadinhos. Além disso, os produtos dos supermercados BH eram vendidos a preços mais baratos do que nos mercados concorrentes. A estratégia deu certo. Os baixos preços, a pouca concorrência e o aumento do poder aquisitivo das classes C e D a partir de 1996 fizeram a rede Supermercados BH prosperar cada vez mais. Só para a gente ter uma ideia do sucesso, este ano de 2024, segundo dados da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, a rede do empresário Pedro Lourenço é a 5ª maior do Brasil, com faturamento que ultrapassou 17 bilhões em 2023. A rede Supermercados BH também é a maior rede supermercadista em Minas Gerais, possui mais de 300 lojas próprias e está presente em 93 cidades de Minas Gerais e 11 cidades do Espírito Santo. É uma história de sucesso financeiro. A rede Supermercados BH nasceu em 1996 da visão empreendedora de Pedro Lourenço de Oliveira, mas também é uma história de sucesso pessoal. Um homem simples, de poucos recursos, mas de grande competência, guiado pela simplicidade na gestão,
que aliou a perseverança a valiosas parcerias nos seus negócios. Quanto à sua administração, Pedro Lourenço faz questão de manter uma administração baseada nos pilares ético, moral e legal. Assim, o compromisso com a qualidade dos produtos e serviços oferecidos, excelência no atendimento e as melhores ofertas fidelizam os clientes e consolidam a presença da rede BH em novas regiões. Aliás, o crescimento contínuo é a marca da rede Supermercados BH. Em abril deste ano, a Abras divulgou o estudo do Ranking Abras, que monitorou o desempenho e as principais movimentações das empresas do ramo de supermercados em 2023. Segundo o Ranking Abras, a rede Supermercados BH se destacou no quesito novas lojas, com 45 novos estabelecimentos, e no crescimento de seu faturamento, que foi de mais de 24%. Mas indo além dos números, Pedrinho não deixa de lado a relação de confiança com os clientes. A boa administração e o compromisso estão sempre alinhados ao carinho, confiança e fidelidade recebidos dos clientes. Não se trata apenas de vender produtos, mas construir uma relação sólida e verdadeira com as regiões em que a rede Supermercados BH atua. A rede Supermercados BH tem grande papel na economia dessas regiões. Já gerou mais de 38 mil empregos diretos. E a rede também exerce papel social. Sem deixar de lado o aspecto humanitário, participa de programas sociais, disponibiliza parte de seus recursos em prol da sociedade. No esporte, a rede apoia projetos para crianças e adolescentes carentes que visam mantê-los afastados da criminalidade e da violência. Também patrocina times de futebol amadores e profissionais em Minas Gerais. Inclusive, é um dos patrocinadores do Cruzeiro, que a gente vai falar mais adiante. Além do esporte, o Supermercados BH abraça a causa de diversas entidades filantrópicas, hospitais, ONGs, dentre outras. Atua para melhorar a sociedade, viabilizando projetos sociais que beneficiam milhares de pessoas, principalmente nas comunidades carentes. A rede Supermercados BH participa desde 2014 do projeto Mesa Brasil Sesc, uma rede nacional de bancos de alimentos, que tem o objetivo de combater a fome e o desperdício de alimentos. O Mesa Brasil é um programa do Sesc, Serviço Social do Comércio, que atua em parceria com empresas doadoras de alimentos, entidades sociais receptoras e os voluntários que atuam no programa. Assim, a rede Supermercados BH é mais do que um supermercado. É um verdadeiro agente de transformação social nas comunidades onde está presente. E como a gente já falou antes e não pode deixar de ressaltar, Pedrinho, esse empresário de sucesso, profissional competente e humanitário, tem uma paixão pelo time do Cruzeiro. Conhecido como dono do Cruzeiro, ele não é apenas o dono da SAF do Cruzeiro. Ele também faz parte da torcida cruzeirense. Pedro já viveu muitas emoções como torcedor. Ele sente a mesma ansiedade que todos os torcedores em dia de final de campeonato. O amor pelo Cruzeiro é antigo. É cruzeirense desde que nasceu. Muito antes de comprar a SAF, neste ano de 2024, já atuava no clube por amor ao seu time. Em agosto de 2020, recebeu a maior honraria do clube, o Raposão de Ouro. A sua rede Supermercados BH foi o principal patrocinador do Cruzeiro, ajudando o clube na contratação, pagamento de dívidas e salários atrasados. Pedro Lourenço já é um velho conhecido da torcida do Cruzeiro. Como um torcedor declarado e conselheiro do clube, a sua gestão é com paixão atrelada à razão. Pedrinho não está administrando um negócio, mas uma paixão. Homem simples, sempre deixa claro o carinho que tem pela torcida
da qual ele também faz parte. Esse time tão amado, o Cruzeiro, foi fundado em 1921. O Cruzeiro surgiu como Palestra Itália, dentro da comunidade italiana de Belo Horizonte. Os imigrantes que pertenciam à classe operária encontraram no time uma forma de expressarem a sua identidade. Com as mesmas cores da bandeira italiana, verde, vermelho e branco, o Palestra Itália rapidamente caiu no gosto dos belo-horizontinos. Com a Segunda Guerra Mundial, os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, foram declarados inimigos do Brasil. Por isso, todas as referências a esses países deveriam ser extintas. Em 1942, o Palestra Itália adotou um símbolo nacional, o Cruzeiro do Sul. A camisa deixou de ser verde e passou a ser azul, com o fundo estrelado da bandeira brasileira, mas que era uma referência à camisa da seleção italiana de futebol. Surgia assim o Cruzeiro Esporte Clube. Ao longo do tempo, foram muitas conquistas e títulos. O Cruzeiro é um time muito amado no Brasil inteiro. O tamanho da torcida cruzeirense no interior de Minas Gerais é impressionante. Mas nos últimos anos, infelizmente, o Cruzeiro passou por algumas crises. Dívidas, salários atrasados, rebaixamentos. Antes de Pedro Lourenço comprar a SAF do Cruzeiro, a gestão pertencia ao ex-jogador Ronaldo, o Fenômeno. No final de abril de 2024, o contrato de compra de 90% da SAF do Cruzeiro foi assinado por Pedrinho e Ronaldo, controlador da gestão desde dezembro de 2021. Na ocasião, Ronaldo fez um discurso emocionado e declarou que tinha chegado o momento certo de passar o clube para a pessoa certa. Os 10% restantes da SAF continuam sob o controle do Cruzeiro Associação. Durante a administração anterior, a torcida estava insatisfeita com a administração e com o fraco desempenho do time. Além de reduzir a dívida do Cruzeiro, estimada em cerca de 1 bilhão, Ronaldo tinha como objetivo melhorar o desempenho do time. As críticas da torcida à gestão anterior foram a falta de investimentos que poderiam tornar o time mais competitivo na Sul-Americana e no Brasileirão, além da falta de transparência, a comunicação ruim com os torcedores e com a imprensa e as constantes trocas de treinadores. O ano de 2023 foi o primeiro ano do Cruzeiro de volta à elite após 3 anos na Série B. Somente na penúltima rodada, a Raposa se livrou da queda. No ano seguinte, já sob a gestão de Pedrinho, a expectativa voltou a ser maior. O time venceu clássicos contra o maior rival, o Atlético Mineiro, mas foi derrotado na final do Campeonato Mineiro e foi eliminado precocemente da Copa do Brasil. De qualquer forma, o Cruzeiro melhorou o desempenho em relação a 2023. Em 2024, a Raposa passou a frequentar as primeiras posições no Brasileiro e, aos poucos, avançou na Sul-Americana. Tudo isso sob a nova gestão de Pedrinho e mais investimentos. Assim, o Cruzeiro abandonou a luta contra o rebaixamento para concorrer a títulos. Além de melhorar o desempenho, Pedrinho também teve uma grande responsabilidade de levantar o clube financeiramente. Além de comandar todo o departamento de futebol cruzeirense, Pedro assumiu o pagamento das dívidas cíveis e trabalhistas no regime de recuperação judicial do Cruzeiro, o pagamento da dívida tributária e o pagamento de dívidas relacionadas à prática esportiva. Também ajudou a manter os salários em dia. Pedro Lourenço tem uma gestão bastante presente. Faz questão de ter a sua presença à frente de tudo, apresentando um novo jogador, dando satisfação para o torcedor. Era disso que o torcedor sentia falta, de uma referência de quem é o dono do Cruzeiro. Pedrinho faz questão de simplificar o Cruzeiro, de conversar com a torcida, de conversar com a imprensa e de trabalhar junto com os repórteres. Pedrinho levou para o Cruzeiro a competência e o foco profissional
aliada à paixão de torcedor. Isso é uma realização pessoal sem dúvida. A gestão de Pedrinho aproximou o Cruzeiro do seu torcedor, que é o maior patrimônio do time. O Cruzeiro é do seu torcedor e isso fica bastante claro. Pedro Lourenço faz questão de ser visto pelo torcedor não como um administrador, mas como um deles, alguém que torce e ama o Cruzeiro tanto quanto eles. É importante para o torcedor se sentir representado, o que gera participação ativa na torcida. Aquele distanciamento entre a gestão anterior e a torcida começou a ser rompido por alguém que entende esse torcedor. O sentimento pelo time e o acolhimento com o torcedor são marcantes na gestão de Pedrinho. Falando da torcida, vamos entender o tamanho dessa torcida. O Instituto Atlas Intel, em parceria com o Estadão, realizou uma pesquisa em agosto de 2024 com torcedores de todo o Brasil. Dos 23 clubes de futebol mencionados na pesquisa, o Cruzeiro tem a 6ª maior torcida do Brasil. Sobre o grau de satisfação do torcedor com o time, o Cruzeiro ocupa a 4ª posição. E o índice de desempenho do time, que mede a opinião dos torcedores sobre os quesitos finanças, gestão, elenco, técnico, entrosamento do time, forma física dos jogadores e desempenho geral no campo, o Cruzeiro ocupou a 5ª posição. Com esses dados, a gente percebe que o Cruzeiro não é só um time muito querido, como tem uma torcida bastante satisfeita. A administração teve um papel importante nisso. É mais uma vitória do Pedrinho. Como a gente viu, o Pedro Lourenço, o Pedrinho, esse empresário vitorioso, ajudou e continua ajudando o seu time do coração a se reerguer. Investiu uma grande quantia no Cruzeiro, melhorou o time, contratou jogadores, humanizou a administração se aproximando da torcida e abriu as portas do Cruzeiro para a imprensa. Nós deixamos aqui o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento a esse ser humano que tanto fez e continua fazendo pelo Cruzeiro, por Minas Gerais e pelo Brasil. Um exemplo de pessoa que, sem dúvida, merece a nossa homenagem. Valeu, Pedrinho!